15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. A sigla INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros entre os 16 tipos de personalidade de Myers-Briggs e representa apenas cerca de 2% da população mundial. As pessoas que têm esse tipo de personalidade possuem características muito únicas que as destacam dos demais indivíduos. Elas podem ser incrivelmente misteriosas e emocionalmente inteligentes, sendo algumas vezes chamadas de o conselheiro ou advogado. Embora pensemos que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, ele é, na verdade, muito mal compreendido. Então, vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade INFJ e descobrir se você é um deles. Número 1. Diferente frequência. Os INFJs tendem a se sentir como forasteiros, devido ao fato de que a maioria das outras pessoas está em uma frequência diferente da deles. Sua função dominante é a intuição. Eles percebem subconscientemente padrões em praticamente tudo. Na maioria das vezes, esses padrões estão relacionados à natureza humana, devido à sua função secundária. A intuição é a capacidade de um indivíduo entender algo subconscientemente, sem saber como ou por que sabem disso. Como a intuição funciona de forma subconsciente, pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os INFJs geralmente têm dificuldade em explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes os faz sentir-se isolados ou incompreendidos. Número 2. Desejo de perfeição e procrastinação. Frequentemente, as pessoas com esse tipo de personalidade frequentemente lidam com um medo constante de fracasso. Elas buscam a perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isso significa que os INFJs procrastinam muito, devido à necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em praticamente tudo. Embora realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas das quais têm medo, sem precisar se esforçar tanto. Dito isso, os INFJs têm dificuldade em lidar com críticas, pois elas se destacam em suas mentes, muitas vezes apagando os feedbacks positivos que recebem. No entanto, à medida que amadurecem, eles encontram mais facilidade em se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles podem permitir-se cometer mais erros ou concentrar-se em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relacionados às suas metas de vida. Número 3. Valorização da beleza e qualidade. A beleza e a qualidade são coisas que um INFJ busca encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados por sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como comida requintada, roupas bonitas e qualquer coisa feita com boa habilidade. E embora o foco deles em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, os INFJs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas, em vez de várias coisas medianas. Número 4. Emanam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho e contar nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Os INFJs são tão encantadores que não é incomum que um estranho compartilhe prontamente tais informações com eles. As pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao redor delas. Praticamente todo mundo gosta de estar em sua companhia. E eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Não apenas eles são indivíduos confiáveis e charmosos, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis. Número 5. Os INFJs são capazes de ler muito bem outras pessoas e compreender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender. E isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles o entendem. Os INFJs não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos das outras pessoas, mas também usam sua intuição para investigar profundamente a mente de outras pessoas. Eles se sentem intrigados com o funcionamento da mente das outras pessoas e descobrir o que as torna únicas à sua maneira. Eles muitas vezes conseguem perceber facilmente quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo.
Número 6. Absorvem as emoções de outros. É comum os INFJs absorverem as emoções de outras pessoas e interpretá-las como se fossem seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao redor deles está animado, eles também costumam ficar animados. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem sentir o mesmo estresse ou ansiedade. Sentir as emoções de outras pessoas, além das suas próprias, pode ser avassalador. No entanto, isso também proporciona uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJs podem afirmar com confiança para os outros que tudo ficará bem. Número 7. Criam intimidade emocional profunda. Pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles geralmente são percebidos como misteriosos ou simplesmente reservados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais. Só pode levar um pouco de tempo para que se abram para os outros e mostrem sua verdadeira essência. Os INFJs anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. Devido à sua capacidade de se colocar no lugar dos outros e ter conversas significativas, eles estabelecem laços emocionais fortes com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJs se relacionem muito bem com os outros, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em ambientes sociais, mas também se sentem completamente à vontade em um círculo de amigos pequeno, formado por pessoas em quem confiam e que são merecedoras de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs costumam se sentir sobrecarregados e exaustos em ambientes sociais grandes ou em meio a multidões. Apesar de terem a habilidade inata de se destacarem nesses ambientes sociais, eles também precisam de tempo sozinhos para relaxar e recarregar as energias. Número 9. Conflitos tendem a deixar os INFJs em um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas contribuam para a manutenção da harmonia no relacionamento. Quando um conflito surge, isso pode perturbar fisicamente sua natureza constantemente otimista. Eles frequentemente têm dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que envolve eles ou alguém que eles se importam. Isso pode até causar estresse físico em seus corpos, chegando ao ponto de sentir dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros desconfortos indesejados. Claro que isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade busquem evitar todos os conflitos. Com o tempo, os INFJs aprendem a estabelecer limites saudáveis para lidar com os conflitos, ao mesmo tempo em que defendem suas próprias necessidades, e fazem isso com total compreensão dos outros. Número 10. Foco no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os INFJs costumam fazer o que for preciso para se aproximarem de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em um relacionamento que parece não estar indo a lugar nenhum, ou se estão empregados em um local que não gostam ou não veem futuro, eles terminarão o relacionamento ou sairão do emprego. Além disso, os INFJs também são muito críticos em relação às circunstâncias do passado e tendem a se lembrar das experiências negativas. Para evitar os sentimentos negativos que geralmente acompanham esses pensamentos, eles preferem viver focados no futuro. Número 11. Atração por pessoas que precisam de ajuda. Os INFJs são capazes de ver o lado bom nas outras pessoas. No entanto, frequentemente se tornam vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditam que podem salvar os outros. Eles muitas vezes se sentem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para os INFJs, mas, se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensadores intelectuais. Os INFJs frequentemente se pegam pensando muito profundamente sobre seu propósito, significado e sobre o que torna tudo em suas vidas do jeito que é. Eles apreciam música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais por causa de seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, por causa de sua necessidade de entender essas revelações profundas, os INFJs não se deixam levar por conversas triviais ou fofocas.
Essa é uma característica extremamente positiva, mas também representa desafios ao desfrutar de coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com colegas. Os INFJs frequentemente têm dificuldade em relaxar ou fazer atividades cotidianas sem pensar demais nelas. Número 13. Talentosos com a linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJs geralmente dedicam seu tempo sozinhos a se envolver em seus hobbies pessoais. Sua perspicácia proporciona uma vasta expansão de criatividade e geralmente vem acompanhada de um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJs tendem a preferir a escrita à fala, pois a escrita é uma saída que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas com menos barreiras. Conversas com outras pessoas podem facilmente se tornar superficiais ou negativas quando se fala sobre questões opinativas, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e paz, pois é uma plataforma mais ampla para liberar seus pensamentos mais profundos. Os INFJs geralmente são escritores muito talentosos e bem-sucedidos devido à sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Embora os INFJs se deem muito bem com os outros, eles geralmente fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem interferência de outras pessoas. Ou então, trabalham com algumas pessoas em quem confiam e que têm pensamentos semelhantes e, embora os INFJs sejam pessoas emocionais e altamente sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Muitas vezes, eles apreciam carreiras associadas à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Foco no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJs sentem-se compelidos a proteger os outros. Eles podem se levantar contra valentões em nome de outra pessoa ou focar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira em que ajudar os outros não esteja envolvido necessariamente, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para serem voluntários em uma organização de caridade. Os tipos de personalidade, os INFJs, também têm medo de serem pessoas ruins, o que os motiva a fazer o que eles acreditam ser correto. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes até contraditório. Assim como todos os tipos de personalidade, os INFJs têm pontos fortes e fracos, mas compreender suas características pode ajudar os outros a se relacionarem melhor com eles. É claro que algumas dessas características podem ser identificadas por muitas pessoas, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identifica com a maioria desses sinais, há uma boa chance de que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantos desses traços você se identifica? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe-o com seus amigos. Assim poderemos continuar criando mais conteúdo como este. Para mais vídeos como este, clique no botão inscrever-se e não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser avisado quando postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.